Fala, Fenômeno Azul! Tudo bom, galera? Finalmente o Clube do Remo entra em campo daqui a pouco, 19h30, contra o Corinthians. Amém, né? O Clube do Remo volta a jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Para isso, a gente pede o like de vocês, a inscrição e compartilhe o vídeo. Lembrando que o jogo deve terminar por volta de 21h30, 21h45, no máximo 22 horas estaremos aqui finalmente para fazer o pós-jogo, né? Mais de 40 dias, 45 dias sem pós-jogo, até porque tava aí na Copa do Mundo, né? E a gente ficava aqui roendo as unhas. Então, finalmente, a gente vai estar próximo. Ontem fizemos o pré-jogo, né? Para falar tudo e muito mais da partida. Mas, infelizmente, hoje temos uma notícia ruim para dar. Se a gente passou a semana toda falando que o Corinthians vai ter seu desfalque, 6 desfalques, perdão, que o Ranieri não vai jogar porque se contundiu, né, no castigado gramado da Neoquímica Arena. Pois é, a gente perdeu o nosso xerife, talvez um dos melhores jogadores do elenco. Duplex Chamba está fora da partida. Será que vai ser uma ausência totalmente sentida assim? Ou Zé Ivaldo, que vai entrar no lugar dele, vai conseguir suprir a necessidade? Então, vem com a gente, deixa o like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. Bom, galera, perdemos o nosso zagueiro, nosso exponencial na zaga, nosso xerife, né, nosso capitão ali, o cara que dá qualidade e segurança para a torcida azulina. Duplex Chamba sentiu desconforto e a diretoria do Clube do Remo, para não agravar a situação, preferiu, né, se prevenir e deixar ele de fora. Vai continuar em São Paulo, lá com o elenco do Clube do Remo, porém vai fazer exames clínicos para saber a gravidade deste desconforto. Será que realmente apenas um desconforto ou se tornou uma lesão muscular? Deus o livre, né, galera? Só um desconforto mesmo. Ele fora da partida de hoje já preocupa, imagine fora de mais partidas. A gente espera que assim que ele faça esses exames diagnósticos, né, não dê nada de tão grave assim no nosso capitão. A ausência será realmente muito sentida e é minha opinião, vocês podem deixar aí embaixo. A gente passou a semana toda falando do Corinthians, problemas no gramado, problemas de transfer ban, problemas políticos, internos, financeiros e principalmente desfalque de jogadores. O que parece que a maré virou para o lado do Clube do Remo, não tanto com a quantidade do Corinthians, que foram mais de 6 jogadores, né? Ali 3 titulares, mas o Clube do Remo perde aí o seu capitão. A ausência que será muito sentida, lógico, mas também é uma oportunidade para aquele jogador que chega ressabiado, com desconfiança do torcedor, barra. Eu não tenho essa desconfiança, tá gravado aí, já falei sobre o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo vai estrear com a camisa do Clube do Remo. A braçadeira de capitão, né, deve ficar ali com o Marlon, né? Na verdade já é do Marlon, né? Eles revezam às vezes, mas é do Marlon. Mas ele será o companheiro de defesa do Marlon, Zé Ivaldo, ao lado ali de o Ivan Quaresma, nosso goleiro, na esquerda o Mike e na direita o Marcelinho e o restante da equipe que eu já vou falar, colocando a mesa tática para vocês, inclusive com a provável escalação do Corinthians. O Zé Ivaldo chegou em Belém do Pará totalmente com desconfiança. Torcida do Santos deu amém, graças a Deus, por ele sair do Peixe. Eu sempre falo aqui que as minhas análises são feitas em cima de números, né, de provas, para não fazer uma análise com emoção. A gente tem aí 2 exemplos grandiosos no elenco do Clube do Remo. Um deles eu me incluo, que muito, acredito que vocês também, que é o Patrick Picanha. O cara não acertava um passe, errava tudo, e hoje, se não é o nosso principal jogador, está entre os 3 principais jogadores do Remo. O cara deu a volta por cima, e aqueles que o criticaram hoje, né, elogiam um jogador e outra. Ele trabalhou calado, não reclamou, não bateu de frente com o torcedor e calou a boca de geral. E eu tô aqui para dar a mão à palmatória, realmente ele fez isso. Outro é o Aleph Manga, guia de assistências do Clube do Remo, de pré-assistências e também artilheiro da equipe na temporada. Então, né, no Aleph Manga ainda ficava meio, acho que dá para fazer alguma coisa. Já o Picanha não, eu não esperava nada, praticamente nada dele. Em cima disso aí, a gente foi analisar o Zé Ivaldo. Pô, o cara sempre jogou Série A, um dos grandes destaques no Cruzeiro, quando lá passou pela Raposa, e sempre na prateleira de Série A, galera. Sempre na prateleira de Série A. Ah, no Santos ele foi mal, lá o cara entregava gols e tal, papapá. Tá. Santos hoje não é exemplo de nada, pessoal. Deve Deus o mundo, transfer ban, problemas lá com o Neymar, tá uma zona no Santos,
E, pô, tu vai jogar com 3 meses ali de direito de imagens atrasado, no qual sempre eu falo, é mais caro do que o teu salário. O cara não vai estar nem aí entre campo, se ele não for bem psicologicamente, ele vai desabar e também finge que me paga, que eu finge que eu jogo. Acredito que isso acontecia com o Zé Ivaldo, porque não é possível um jogador que tem uma boa idade, não tem muitos históricos de lesões, que sempre figurou em Série A, inclusive sendo titular, desaprendeu a jogar. Então hoje ele vai ganhar sua grande oportunidade, lógico, é no fogo. Mas jogador que joga a Série A, que está acostumado a jogar time grandes, como Santos, Cruzeiro e outros, acredito que não vai sentir a pressão de jogar com a camisa do Clube do Remo lá, né, na Neoquímica Arena. Então o Zé Ivaldo hoje tem uma oportunidade de mostrar para que veio e dizer, realmente, confirmar aquilo que eu estou falando aqui. No Santos, a bagunça, finge que me paga, que eu finge que eu jogo. No Remo, eu vou mostrar o futebol que eu joguei lá no Cruzeiro e em outros clubes no qual ele foi titular, absoluto, inclusive, em alguns até sendo capitão da equipe. Como hoje o Marlon é, que muitos criticavam, eu sempre falei que o Marlon daria certo com a camisa do Clube do Remo. Começou claudicante no início, mas também sendo treinado pelo... É o louco, né? Carlos Osório. E também, ao lado de Léo Andrade, meu amigo, tu pode ser Sérgio Ramos, tu pode ser Lúcio, Juan, Beckenbauer, Mauro Galvão, tu não vai conseguir te sair bem, porque tem que jogar por ti e pelo outro. Aí fica realmente complicado, e ainda mais com o sistema tático todo maluco que era lá do Osório, do El Louco Osório, né? Então, espero hoje que o Zé Ivaldo entre em campo e consiga mostrar aquilo que eu analisei e que a torcida, em geralzão mesmo, esteja errada, né? A gente prefere estar errado, né, do que ter a grande razão para que tudo dê errado e a gente acabe se ferrando. O Clube do Remo entra em campo hoje e o Corinthians também, já tô com o Santos na cabeça, né? E o Corinthians também, desta maneira que eu vou deixar na tela aí para vocês. Bom, o Corinthians entra em campo com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita e Bidu na esquerda. Gabriel Henrique na zaga, Gabriel Paulista compondo ali o quarteto de zaga. O Corinthians joga num 4-4-2 losango, Alan como primeiro volante, André, o MCD, que é meio campo pela direita, e o Bidon, o MCE, que é o meio campo pela esquerda. Na armação, armando o time, Zacaria, e lá na frente, Yuri Alberto Lingat, que rejeitou o Clube do Remo no início da temporada, né? Então que ele pague hoje com o futebol e com a língua. No Clube do Remo, Ivan Quaresma, no gol, Marcelinho na direita, Mike na esquerda. E aí a mudança, a única mudança do Clube do Remo daquele jogo que nós vimos contra o São Paulo, Zé Ivaldo e Marlon. Uma zaga totalmente aí desentrosada, mas a gente espera que dentro de campo, né, possam se acertar e o Remo fazer uma bela partida. Patrick Picanha, Zé Wellison e Vitor Bueno. Lá na ponta esquerda, já. Na direita, Pikachu e Aleph Manga como um falso 9. Um Remo diferente do Corinthians, joga num 4-2-3-1 ou num 4-1-4-1 sem a bola. Esta é a nomenclatura tática de Corinthians e Clube do Remo. Corinthians com várias mudanças e o Clube do Remo aí perdendo, né, o Chamba para a entrada do Zé Ivaldo, no qual a gente já falou. A gente analisa o futebol e eu costumo dizer que hoje o Remo tem uma grande oportunidade de, no mínimo, trazer um ponto. Falei na live ontem, resumindo aqui. Corinthians, problemas políticos, financeiros, transfer ban, perda de alguns jogadores e reclamações lá no gramado da Neoquímica Arena. Lógico que o estádio corintiano estará não lotado, mas estará cheio, como sempre lá a Fiel costuma fazer nos jogos que o Corinthians é como mandante. O Corinthians nunca perdeu para o Remo lá dentro. São apenas 3 jogos, porém com o empate das vitórias. Se o Remo não quebrar o tabu, serve o empate, o Clube do Remo, né, iria aí pontuar mais um pontinho na tabela, não iria sair da zona de rebaixamento, mas em vez de 3 pontos, diminuiria para 2 pontos a distância do primeiro da zona de rebaixamento, que é o 16º, e a rodada toda ajudou o Clube do Remo, já começando de forma positiva, a 19ª rodada e última do primeiro turno, e aí a Série A, né, após a Copa do Mundo, começando muito bem para o Clube do Remo. A gente tem que lembrar também que o Clube do Remo tem possibilidade de trazer vitória. Ontem eu falei que 40% para a vitória do Corinthians, 30% para o empate, 30% para o Remo. Então, uma probabilidade alta de empate é mesmo aí de uma probabilidade de uma vitória do Clube do Remo. Lógico, o Corinthians leva uma ligeira vantagem, apesar de tudo isso que eu falei, por jogar dentro de casa e ser uma equipe, né, do... Hoje não é do grande escalão do futebol brasileiro como é o Palmeiras e Flamengo, essa é a grande realidade, mas também, né, não passa ali perto de um Vasco, perto de um Chapecoense que está rebaixado, ontem pegou goleada do Flamengo e aí apenas confirmou aquilo que a gente já havia falado. Restam 3 vagas para a Série B, né, 2027, e se Deus quiser o Remo vai para a Série B, Série A, perdão, 2027, deixando ali um Vasco, um Grêmio, um Internacional, um Santos, seja lá quem for, para fazer, né, ali naquele quarteto de zona de rebaixamento, parceria com a Chapecoense. Então,
Vejo sim que o Remo tem possibilidades de ganhar a partida, tá? Não são poucas, são bem regulares. O empate também bem regular. O Corinthians sendo o favorito, porém não é aquele favoritaço. Tabu é feito para ser quebrado. O Remo pode quebrar esse tabu hoje. Se não der para quebrar o tabu, que venha, né, com o tabu de lá para jogar domingo contra a Vitória no Mangueirão lotado, os ingressos sendo vendidos, pelo menos com empate, ingressos para domingo a R$ 60. Se for casadinha, 2 ingressos, sai 50. Preço muito bom, né? Realmente para não lotar o Mangueirão, mas para dar um bom público, porque tem muita gente viajando. Domingo, 19 horas, 19h30 o jogo, né? Piorou, né? Aí que vai ter gente fora da cidade mesmo, fora até mesmo do estado, mas a gente tem que entender, férias é uma vez no ano, né? O pessoal aproveita aí para dar aquela desafogada, porque em agosto volta as dívidas, ou continua as dívidas, e volta aí trabalho, cansaço, estresse, né? A labuta do dia a dia, tá? Eu vou convidar vocês hoje para estar aqui comigo após o jogo, aquele pós-jogo, o melhor pós-jogo da internet, modéstia à parte. Não tem igual, com muita análise, com muita resenha. Se Deus quiser, voltando aí o pós-jogo com uma vitória do Leão Azul Paraense, tá bom? Lembrando que o jogo do Remo hoje, até eu quero assistir o jogo, onde é que eu assisto? Aí, ó, Asaf TV, 16 99984 9414, 16 99984 9414, Campeonato Brasileiro da Série A, hoje, Clube do Remo e Corinthians fechando a 19ª rodada, você assiste na Asaf TV, que tem doramas, filmes, séries, o mundo esportivo, todos os canais que você imaginar, e o principal, que é o jogo do Leão Paraense, Asaf TV. Quem disser que assistiram tudo nosso nada deles vai ganhar uma promoção especial lá no Asaf TV. Deter Informática, teu computador tá lento, tá te dando trabalho, tu quer assistir o jogo do Remo na Asaf TV no teu notebook ou no teu computador, mas ele não tá deixando porque tá cheio de vírus. Entra aí no WhatsApp 91 98507 5560, tá? Que nós temos a solução para vocês. Instalação de software, né, que inclui aí jogos, filmes, séries, programas, antivírus, limpeza em geral, instalação também de sistema operacional e também venda de peças, que são as famosas warranties, tá? Então fique à vontade aí, entre em contato através do 919 8507 5560. É isso, galera. Eu espero vocês à noite aqui com a gente no Tudo Nosso Nada Deles. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.